Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Grupo Mundo Espírita. Eu me chamo John. Essa é uma série de vídeos chamada O Espiritismo Responde, onde a nossa ideia é reunir dúvidas de vocês que vocês têm nas nossas lives de estudos. Lembrando que a gente tem lives de estudos todo domingo e toda quarta-feira às 8 horas da noite, certo? Para quem quiser acompanhar, fica o convite. E dentro dessas lives a gente tem aberturas para as dúvidas e volta e meia a gente não tem tempo para responder todas as dúvidas nas lives. Então, a nossa ideia é fazer vídeos curtos onde a gente responda essas dúvidas de vocês. Então, já fica o convite para que aqui nos comentários vocês podem deixar suas dúvidas, vocês comentarem sobre esse tema que eu vou falar, falarem sua opinião, não tem problema nenhum. A gente pode discutir mais e com isso aprender mais sobre o espiritismo, beleza? Então, para esse vídeo, a dúvida que a gente separou é referente à transição planetária. O que seria transição planetária? Bom, primeira coisa que a gente queria deixar claro é que o Grupo Mundo Espírita ele faz estudo baseado nas obras de Kardec. E dentro das obras de Kardec, a gente não vai encontrar esse termo transição planetária. A gente vai encontrar esse termo em diferentes obras, em diferentes literaturas, ok? E nessas diferentes literaturas e obras, a gente vai encontrar a definição de transição planetária, que seria justamente o período onde a gente tem uma evolução do mundo, digamos assim, né? Aí a gente tem que lembrar, aí eu vou deixar aí nos comentários, mas todas as referências do que a gente está falando, né? Mas a gente tem várias obras ali do Kardec citando sobre as diferentes categorias de mundo. Então a gente tem um mundo ditos primitivos, aonde seria destinado às primeiras encarnações ali do espírito. Depois a gente tem o nosso mundo de provas e expiações. Inclusive, se vocês têm alguma dúvida sobre o termo provas, expiações, reparação, a gente tem um vídeo que eu vou deixar aqui no nosso card explicando certinho o que seria prova, o que seria expiação. Caso você tenha dúvidas sobre esse termo, você pode pesquisar ali e depois vou retornar para esse vídeo para entender melhor. Então, por exemplo, a Terra é o mundo onde é de provas e expiações. Por quê? Porque aqui na Terra a gente vem passar as nossas provas que a gente escolheu ali passar e a gente vai também obrigatoriamente expiar as faltas que a gente cometeu, seja essas faltas nessa encarnação que a gente está vivenciando, descobrir que a gente está cometendo, ou em encarnações passadas que a gente acabou cometendo alguma determinada falta e nessa a gente está expiando. No caso do mundo de regeneração, a gente tem uma evolução do espírito aonde a gente entende que ele não comete mais faltas. Dessa forma, se ele não comete mais faltas, ele já não expia. Por quê? Porque é um espírito que já entende o que é o bem, ele já entende o fato de realizar mais o amor, tudo o que é vivenciado é mais para o amor. Então as faltas elas já não existem, consequentemente não existe o que expiar. Porém, a gente tem que lembrar que o espírito está sempre em evolução. Então, nesse mundo de regeneração, o espírito continua evoluindo, ele sempre vai evoluir, ele nunca estaciona. Em todos os mundos a gente sempre evolui. Depois do mundo de regeneração, a gente tem mais uma categoria que seria do dito dos mundos felizes, dos mundos mais perfeitos, aonde os espíritos aí já convivem já com uma experiência muito maior, um aprendizado muito maior, e aí sim, nesses mundos mais felizes e mais perfeitos, beleza? Então, voltando um pouco para esse termo de transição planetária, a gente só precisa ficar atento a algumas observações. Dentro da mesma pergunta que foi feita sobre transição planetária, foi me perguntado se nós estamos vivendo um período de transição planetária. Pois bem, a gente tem que lembrar isso também dito no Livro dos Espíritos, nas obras póstumas, em vários locais que eu vou deixar na descrição, mas o espírito ele está sempre em transformação. O planeta ele está sempre em transformação. A natureza ela nunca dá saltos, ou seja,
a gente está a todo momento, a toda hora evoluindo, a gente está toda hora modificando, ou seja, não existe um período dito que neste período nós vamos estar em transição. Não, nós estamos sempre em transição. Neste momento nós estamos em transição, mas em todos os momentos também nós estamos em transição. Então não tem como a gente separar e falar que nesse período X do ano tal ao ano tal a gente estará em transição. Essa é uma informação que a gente tem que entender que sempre estamos em transição, ok? Outra coisa é a gente só tomar cuidado com o termo transição planetária, no sentido da gente achar que a transição ocorre no planeta, mas a transição ela não ocorre no planeta, porque se a gente pensar que a transição poderia ocorrer só no planeta, é como se eu pudesse ficar sentado e esperando que, se o mundo vai passar de provas e expiações para um mundo de regeneração, eu não preciso fazer nada enquanto espírito, é só ficar esperando que em determinado ano X isso vai acontecer. Isso não tem como a gente pensar dessa forma, por quê? Porque é o espírito que faz a transformação. Somos nós, espíritos aqui encarnados, que estamos promovendo as transformações. Dessa forma, o planeta só vai evoluir, essa transição só vai ocorrer se a gente evoluir, se a gente se modificar. Por isso, não existe como a gente definir que em tal ano, em tal data, vai ocorrer uma transformação ou nós vamos ter um planeta de mundo de regeneração. Essa informação, a gente não tem como ter essa informação e a gente, principalmente, é o espírito que detém a responsabilidade de fazer essa modificação. Então, enquanto a gente estiver num planeta onde a gente tem problemas, onde a gente tem o orgulho, o egoísmo, onde a gente tem essa falta de empatia, é claro que essa transformação ela não vai ocorrer. E ela também não vai ocorrer de uma forma mágica. Como eu falei, é a transformação do espírito que faz com que o planeta mude. Ou seja, não vai ser do dia para a noite, não vai ser na virada de um ano X que essa transformação irá ocorrer. Então, que a gente possa ter esse conhecimento da transição planetária e esse termo, né, vinculado, que a gente possa entender muito bem e sempre quando a gente ler qualquer coisa referente a isso, que a gente possa colocar isso à luz da doutrina, à luz das obras de Kardec e ver se aquilo que a gente está lendo dessa informação faz sentido com as obras, se faz sentido com aquilo que está escrito na literatura de Kardec, ok? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, e se gostaram, por favor, deixem o seu like aí, e por favor comentem se tiverem mais dúvidas para que a gente possa fazer outros vídeos nesse estilo e já aproveitem para dizer se vocês gostaram de um vídeo mais curto nesse sentido, só para explicar determinadas situações, ok? Muito obrigado